Você quer vender cursos e mentorias com tickets acima de 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil? Se a resposta for sim, você precisa aplicar agora mesmo em 2025 o funil Palmas Tocantins. E a boa notícia é que esse é justamente o tema da aula de hoje e eu vou te explicar como que você pode copiar e colar e aplicar isso na tua operação. Seja você mentor, coprodutor, expert. Então, ó, já senta o dedo no like aqui, já se inscreve no canal porque está oficialmente aberta a temporada de vídeos de 2025. Muito vídeo sobre funis de venda, tudo passo a passo, na prática, lançamentos perpétuos, o que tem funcionado aqui para você replicar na tua operação e conseguir vender mais com seus cursos e suas mentorias. E ó, só para contextualizar antes que você ache que eu estou ficando doido, o funil Palmas Tocantins nasceu por quê? Porque se você não sabe, eu moro aqui em Palmas Tocantins, sim, na região norte. Nós estamos aí a capital mais nova do Brasil, 34 anos se eu não me engano, e temos cerca de pouco mais de 300 mil habitantes. E foi justamente esse o motivo que me fez pensar, e se eu aplicar esse funil para vender a minha mentoria? E de repente, um retorno de 23 vezes, e é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Toda vez que nós vamos vender um ticket um pouco mais caro para um público frio, ou seja, um público que não nos conhece, é comum que o custo de tráfego, o esforço seja cada vez maior. Por quê? Aquele público ele vai chegar no perfil, ele precisa atestar que você tem competência técnica, ele precisa atestar que você resolve de fato o problema dele, ele precisa atestar que outras pessoas conseguiram tiveram o resultado que você está prometendo. Então ele precisa abaixar um pouco das guardas e ficar um tempo ali com você até que ele de fato compre a tua ideia, compre a tua empresa e compre o teu produto. Só que quanto mais tempo essa pessoa passa na nossa base, mais a gente vai gastando. Então, tudo que nós pudermos fazer para encurtar esse processo, aqui a gente tem um ganho na venda da mentoria. Afinal, nós vamos gastar menos com tráfego ou equipe comercial e a gente também vai ter uma redução no esforço. Afinal, é bem bom quando alguém chega no teu perfil, já pede o Pix e já entra na mentoria. Então, toda venda de um ticket um pouco maior tem esse período de confiança. Afinal, ninguém acorda e fala, acho que hoje eu quero gastar 20 mil na mentoria. Não. Então, existe esse período de maturação. E aí, conforme eu fui trazendo múltiplos funis aqui para a minha operação, funil de webinário, funil de front-end com ascensão, funil de lançamento, funil perpétuo, como a gente conhece aqui no Brasil, que aliás é um pouco diferente do que o pessoal de fato usa todo santo dia lá dentro dos Estados Unidos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu fui percebendo que alguns funis me davam um valor de aplicação, seja aplicação direta para o formulário da mentoria, seja um valor de aplicação para uma call comigo, né? Uma call em que a gente faz de fato um diagnóstico ali da empresa da pessoa. Eu fui percebendo, né, que alguns funis nos traziam um custo um pouco mais baixo de aplicação e outros um pouco mais alto. Toda vez que a gente fazia um funil de aplicação direta, ou seja, convidando já para conhecer a mentoria, muitas vezes esse custo por lead ficava num valor extravagante. A gente está falando aí de 400, 500 reais. Por quê? Porque os tickets, eles de fato são um pouco maiores. Não tem como você vender de repente 15 mil investindo 20 reais. Não existe isso. Então, quando a gente está falando de venda de tickets um pouco maior, é normal que você gaste um pouco mais para atrair esse lead qualificado. E aí, como geralmente o que nós fazemos é utilizar uma segmentação a nível Brasil, ou seja, meus anúncios vão atrás dessa pessoa, né, como por exemplo em São Paulo. Só que, o que eu percebi conforme eu fui passando esse tempo da utilização de um funil de aplicação? Eu fui entendendo que, conforme a gente chegava em grandes centros, e eu falo isso porque conforme eu fui indo para eventos presenciais, quando você chega lá e fala, olha, eu tive um resultado de 7 dígitos, um exemplo, né? Basicamente, você sempre vai ter uma pessoa que fala, legal, eu tive 8 dígitos. E aí você fica brigando, né, por esses dígitos, que daqui a pouco o pessoal vai ter tanto dígito que nem vai caber mais na tela, né? Mas enfim, altos gurus aí que estão vendendo, mas na verdade estão devendo. Então, uma das coisas que acontece de fato, é uma disputa difícil você adentrar ali numa panelinha de Alphaville, né? Eu tô dando um exemplo aqui só para contextualizar. Então, quando eu percebi que a nível de Brasil, meu custo de aplicação estava ficando muito caro, eu fui fazendo essa associação. Poxa, realmente, quando a gente está, né, a nível de Brasil, a gente precisa brigar por aquilo ali. A gente precisa, de fato, tá gritando com as pessoas, né? Gritando mais alto. Obviamente, existem outras formas de baratear, como produção de conteúdo, outros funis, mas nesse caso em específico de aplicação direta, o que acontecia foi que esse custo ele ficava alto. Então, se a gente está falando, por exemplo, de São Paulo, a gente tem uma disputa muito grande, ou seja, são muitas pessoas. E
o grande pulo do gato que eu tive foi, e se eu utilizar a mesmíssima estrutura para falar na minha cidade? Por quê? Quando eu falo 7 dígitos aqui, em eventos presenciais que eu já fui, a galera fala, caceta, nossa, né? Então eu fui percebendo que a fricção para vender para as pessoas que me procuravam daqui, primeiro, pelo resultado era muito menor, né? Essa fricção, ou seja, essa dificuldade, ela era muito menor, ela era reduzida. E o simples fato de eu ser de Palmas fazia com que a pessoa alimentasse um elo de confiança a mais em mim. Afinal, ela sabia que eu estava na mesma cidade que ela. Isso diminui um pouco da guarda desse lead. Então, a decisão de compra ela é feita de uma maneira mais rápida e barata, de tal forma que, eu vou mostrar agora como funciona nos ads, nós investimos pouco mais de R$350 e nós tivemos cerca de 17, 18 aplicações e uma venda de mentoria de 8 mil. Então pensa só comigo, eu investi 300 e pouquinho e voltou 8 mil. Sabe o que isso significa na prática? Significa um retorno de 23 vezes. Isso é um retorno do cacete. Então, o que é que eu fui entendendo conforme eu fui rodando esse funil aqui para Palmas? Eu fui entendendo que, no lugar de brigar a nível Brasil, eu poderia utilizar elementos de proximidade, inclusive até mesmo bônus, né, de decisão. Se você fechar comigo, eu posso inclusive te encontrar presencialmente para uma aceleração de 1h30. Esses elementos permitiram com que a conversão aumentasse. Por quê? Além de ser da mesma cidade, a pessoa confiar em mim, eu podia utilizar isso como bônus de decisão. Então, essa decisão ela foi feita de uma maneira muito mais rápida, como foi nesse exemplo. Gastei 300 e pouquinho, 18 aplicações e nós tivemos aí uma venda de 8 mil. E a boa notícia é que tem mais 2 pessoas naquele processo de follow-up, né? Um vai ser uma venda de ticket de 8 mil e a outra um ticket de 3 mil. Então perceba que eu posso simplesmente voltar 19 mil investindo 300. Você consegue perceber a loucura que é isso? E aí conforme você for lapidando, conforme eu for lapidando, eu consigo reinvestir esse dinheiro de tal forma que em pouco tempo, com esse conhecimento e essa awareness, né? Ou não sei como é isso em português, mas esse conhecimento da galera aqui de Palmas, eu posso fazer um evento presencial. Imagina o quanto que isso vai fortalecer o meu branding, a construção da minha marca. Então, é importantíssimo que você utilize da mesma premissa. Mas, Rafael, eu sou de São Paulo, lascou. Ótimo, o que você pode fazer? Você pode fazer para uma cidade próxima aí de São Paulo ou você pode fazer para determinados bairros. Por quê? O que pega nesse criativo é a especificidade da copy. O que pega nesse funil, aliás, é a especificidade da copy. E aqui, agora que você entendeu o contexto, bora lá entender na prática como que funciona esse funil. Bom, nós temos um funil que ele começa no Ads, ou seja, um anúncio. De preferência, eu tenho gostado de trabalhar com ele em vídeo, tá? E logo nós vamos passar pela fase da copy, o que precisa ter nessa copy. Depois eu lanço ele para a página de inscrição com um formulário qualificatório. Eu vou mostrar para vocês agora isso na prática. E aí nós fazemos o processo de call de vendas. Não é o foco desse vídeo de secar a estratégia da call de vendas, como que você pode fazer para de fato abaixar todas as guardas e conseguir vender em 30, 40 minutos para essa pessoa. Não é o foco, isso a gente faz lá dentro dos programas de mentorias, que aliás, se você quiser acelerar, bater seus primeiros 10k, 30k de maneira recorrente todos os meses como mentor, expert, coprodutor, me manda uma mensagem no direct, vai estar aqui embaixo, @RafaelHenriqueCF. Vai ser um prazer te explicar como que funciona e acelerar teu projeto ainda esse mês, tá? Mas a primeira coisa que nós precisamos olhar para esse funil é a copy, ela precisa ser segmentada para a sua cidade, ou seja, você que é de Palmas e quer criar e escalar o teu curso, a tua mentoria, a boa notícia é que você pode. Então perceba que aqui eu estou falando para Palmas. Nesse contexto, o que eu fiz foi, você que quer criar e escalar. O que aconteceu? Quando você utiliza esse tipo de copy, embora é importante que ela tenha, que você tenha esse tipo de trato para quem está começando, perceba que ela vai trazer pessoas que ainda não entraram no game, ou seja, talvez elas ainda não estejam vendendo infoprodutos. E tá tudo ok, tá? Não é nenhum problema. Mas saiba que essas pessoas dificilmente elas vão converter de bate-pronto. Por quê? Porque elas ainda não estão rodando a operação. Então perceba que eu trouxe um elemento, precisa segmentar pela cidade. Agora, a gente pode fazer, por exemplo, você que é empresário de Palmas e fatura acima de 20 mil todos os meses, sabia que você
pode ensinar pessoas aquilo que você faz tão bem todo santo dia e elas pagariam tranquilamente 10 mil, 15 mil, 20 mil para você. Se você ainda não tem seu curso, sua mentoria, né? Ou então se você tem seu curso e a sua mentoria e quer escalar ainda mais, né? Perceba que aqui eu tô adicionando temperos de copy que vai segmentar muito bem, né? Então eu posso falar assim, você que é de Palmas Tocantins e já tem um curso, mas está ali 10 mil por mês, 20 mil por mês e quer escalar, perceba que quanto mais segmentado, mais caro vai ser a minha aplicação. E tá tudo bem, porque como eu falei, o fator proximidade, o fator de estar morando na mesma cidade, essa confiabilidade, faz com que a taxa de conversão seja muito maior, tá? Então na copy, a copy ela precisa ser segmentada para a sua cidade, é importante. É importante também que você possa utilizar alguns ads de teste junto com classificação do que a pessoa faz. Você que é médico aqui da cidade de Palmas e quer criar e escalar o teu curso, o teu infoproduto, perceba o seguinte, eu estou falando com médico, aqui eu não tenho centenas de médicos, sei lá, deve ter 300 médicos, 500 médicos, não faço a menor ideia. Mas, se um médico vê isso, ou então eu posso fazer, você que é médico e está com a agenda lotada, está cansado, que para faturar mais você precisa atender mais, a verdade é que você poderia ensinar outros colegas de profissão a fazer tão bem aquilo que você faz todo santo dia. Então perceba que aqui eu estou dando um desejo, um lampejo de esperança para o cara que talvez está cansado, é médico, o cara está tirando 30 pau, 40 pau, 50 pau, essa pessoa tem condição de entrar na minha mentoria, tem a condição inclusive de entrar em outros produtos da minha esteira ainda mais caro. Então perceba que a gente pode segmentar também por profissão, né? Primeiro a gente pode segmentar pela cidade, depois a gente pode segmentar por profissão e também por cidade ou por renda e cidade. E aí, a gente também pode, outros exemplos aqui, você que já faz tal coisa, você que já tem um produto, você, né, trazendo aqui um outro exemplo de outra área, você que já estuda e quer acelerar o processo de estudo de medicina. Por quê? Aqui a gente está falando com pessoas que já estão pelo menos conscientes do problema, ela pouco a pouco vai ficar consciente que existem melhores soluções e conforme ela te conhecer e confiar, utilizando o atributo de confiança aqui, né, ou seja, o atributo de Palmas, você, ou da sua cidade, você simplesmente vai conseguir vender, né, de forma mais acelerada e com um custo mais barato em tráfego, né? Então, se você olhar aqui, basicamente essa é uma estrutura de copy, tá? Se você olhar aqui nos anúncios eu não abri, mas quando eu criei esse funil assim, eu realmente resolvi gravar na louca, né? No sentido de falar, e se eu utilizar aqui para Palmas, né? E só para você ter noção direta, olha que legal, nós investimos pouco mais de 300 e pouquinho e nós temos aqui cerca dessas 24, 17, 18 são aqui de Palmas, ou seja, eu estou falando de 355 investido dividido por 18, estou falando de aplicação de quase R$20, isso barateou demais, é óbvio que não tem todo mundo aqui é qualificado, né? É óbvio, mas o que aconteceu foi que, utilizando esse tipo de segmentação aqui, eu consegui, né, por exemplo, fazer essa venda de uma pessoa que sabia que eu morava aqui, não estava sabendo que eu estava mexendo com marketing, que eu já estava estruturado há um tempo e quando a gente marcou a reunião, ela estava com a guarda muito mais baixa. Então perceba que é um funil que funciona muito bem, tá? Você pode literalmente pegar essa estrutura aqui, copiar e colar, tá? E aí, para que eu possa te mostrar, os ads, então, eles são dessa forma. A página de inscrição, deixa só eu puxar aqui para não revelar o nome da galera, né? Mas eu vou te mostrar aqui, inclusive... Opa, não é aqui não. Vou te mostrar aqui, inclusive, quais são as perguntas que eu utilizei para que tu possa também utilizar por aí, tá? E eu vou te mostrar as perguntas que são fundamentais, tá? Ó, a primeira coisa é qual é o seu nome. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem melhor para você ver. Qual é o seu nome, número de telefone, o Instagram, seu modelo de negócio, qual sua área de atuação. E aqui eu gosto de entender, né, como que funciona a operação da pessoa, são perguntas importantes. Quando que a pessoa fatura, por exemplo, chegou aqui, né, pela segmentação que eu falei da copy um pouco mais aberta, se você quer criar e escalar o seu curso, chegou o Paulinho, não sei o que lá, do Grau, tá? Né? O cara que empina moto, que ele tem uma funilaria,
pelo salário dele eu não consigo ajudar ele, entendeu? Mas o que eu posso fazer? Eu posso trazer ele para minha base e mandar ele para um webinário para ele comprar um produto de R$1.000, R$2.000. Então, a gente não perde lead, a gente oferece soluções para o momento que ele está. Então percebe o que outra pergunta que eu gosto muito é: por que essa consultoria é uma oportunidade perfeita para você? Né? Uma das coisas que eu já percebi é que quem responde com desdenho, essa pessoa ela não está precisando, não é uma prioridade, não está necessitada de resolver aquele problema ou de fato atingir aquele desejo. Então, quando a pessoa responde com desdenho, eu já tive a resposta do tipo: você que precisa me dizer. Eu falo, eu não vou com essa pessoa para uma call, mas nem a pau, entendeu? Por quê? Porque é um lead desqualificado. E tá tudo bem, acontece, nem todos os leads vão ser qualificados não, tá? Se fosse, tava todo mundo milionário. Então, eu gosto de perguntar isso. E o que pode acontecer de bom quando a pessoa chegar no, conseguir esse resultado? Quais são as dificuldades que ela está tendo? Solucioná-los é uma prioridade para agora? Se a pessoa falar não, eu já vou ficando meio veaco. Por quê? Porque essa pessoa, se ela vai para uma call comigo, ela vai falar, daqui 2 meses, 3 meses. Então eu prefiro ir esquentando esse tipo de pessoa com conteúdo, com prova social que os mentorados têm, do que de repente dar uma trucada, né? E aqui, por exemplo, você já ouviu falar dos nossos programas de mentoria? Eu gosto também de perguntar aqui, por exemplo, aqui é o Guilherme, nosso mentorado, pegou a plaquinha de 100k, inclusive, de novo, se você quiser saber um pouco mais sobre os nossos programas, só me chamar no direct, tá? O link do meu Instagram tá aqui embaixo. E esse tipo de pergunta vai qualificar esse lead, ou seja, você só vai para a call de vendas, utilizar script de vendas matadoras só se você de fato tiver esse filtro inicial. E na parte dos ads, basicamente o que a gente faz aqui? É uma campanha de cadastro, que leva para uma página de captura. Essa página de captura, inicialmente eu pego nome, telefone e e-mail e telefone. Depois que eu faço isso, basicamente eu levo ela na página de obrigado, eu levo ela para o formulário completo, tá? Por quê? Eu coloco esse formulário inicial para conseguir marcar no Pixel, né? Essa página de obrigado para conseguir marcar no Pixel, mas esse formulário vai demonstrar quem tem de fato interesse. Por quê? Tem gente que preenche 3 nomes, mas depois para preencher o formulário completo essa pessoa não termina. E aí eu consigo entender, inclusive, que isso é um nível de prioridade. Se ela nem teve zelo para preencher o formulário, você acha mesmo que ela vai tirar um dinheiro para me pagar? Então talvez não seja o momento dela, e aí ela entra na minha base inicial, vai recebendo material, vai recebendo aula, vai recebendo webinar, e pouco a pouco a gente vai esquentando essa galera, de tal forma que você para de gritar a nível nacional e você utiliza os atributos de confiança e proximidade para vender o seu curso e a sua mentoria, como foi, por exemplo, com esse cliente de mentoria, né? Ele entrou, nós gastamos aí pouquinho mais de 355, se eu não me engano, até o momento, e aí voltamos com uma mentoria de 8.000. Então perceba que você utilizar o funil Palmas Tocantins aí na sua região pode ser uma virada de chave para baratear a tua operação, mas principalmente para ficar conhecido localmente e aí, quem sabe, mais dinheiro voltar. Disso aqui você consegue clientes, do boca a boca outras pessoas indicam, pelo fato de ser da mesma cidade a guarda está um pouco mais baixa e aí você consegue fazer conversão em cima de conversão, de tal forma que o funil Palmas Tocantins se mostra extremamente lucrativo. Como eu falei, nós ainda estamos aí com esse fechamento, mais 2 clientes, uma mentoria de 8.000, mais outro cliente de mentoria de 3.000. E, né, se fechar, eu volto a compartilhar com vocês lá no Instagram. Então esse é o passo a passo do funil Palmas Tocantins. Espero que você tenha gostado. Se você quiser acelerar teu negócio, me manda uma mensagem no direct para eu te apresentar. Vai ser um prazer te contar um pouco das nossas mentorias. E é isso aí, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana. E aliás, deixa aqui o que você achou desse vídeo. Quiser também deixar nos comentários sugestões de próximos conteúdos, de assuntos que você gostaria, porque a temporada de 2025 começou e você é o meu convidado de ouro. Bora, a gente se vê na próxima semana.